Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast 13. Tudo bem, Rogério? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo Sejam certo. bem-vindos. Dando continuidade, então, como a gente falou no podcast anterior, durante esse mês nós iríamos trazer um pouco sobre normas, certificações, regulamentações, Alguns padrões, né? padrões de sustentabilidade. No podcast anterior a gente falou do GRI, de como ele se relaciona com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse podcast, então, nós queremos tratar os ODS comprometidos com as gerações futuras. Então, de que forma, o que são os ODS, quantos são, né? Vocês provavelmente já tenham ouvido falar sobre esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão contemplados na Agenda 2030. São duas formas de abordar, no ODS ou Agenda 2030. Essa agenda é um plano de ação global em prol das pessoas, do planeta e da prosperidade. Interessante. Visando aí fortalecer a paz, visando garantir a qualidade de vida para as próximas gerações, né? Então, ele é um plano de ação com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Essas 169 metas e esses 17 objetivos são padrões mundiais também, são padrões globais. Eles têm um viés talvez um pouco mais direcionado do que o GRI para órgãos públicos, para a comunidade, mas também são muito aceitos pelas empresas, né? São muito utilizados como, assim como o GRI, como direcionadores para ações, práticas, até mesmo para relatórios de sustentabilidade, até mesmo para relatos de sustentabilidade. Algumas empresas, se nós buscarmos aí, que divulgam relatos de sustentabilidade nos seus compromissos, nas suas metas, nos seus objetivos, eles vão trazer qual ODS atende cada situação, até para relacionar e para comunicar a sua contribuição enquanto empresa, enquanto instituição privada, com os ODS, com esses objetivos e essas metas criados no âmbito global. Como que surgiu, então, a Agenda 2030? A Agenda 2030 ela foi criada em 2015, na COP21, que o que é a COP? É uma conferência entre países, assim como aconteceu recentemente a COP26, né? São 193 países membros que discutem o tema da sustentabilidade, o tema do desenvolvimento sustentável. E nessa COP, nesse encontro entre os países, se definiu esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com um olhar para 2030. Esse relatório divulgado na COP, ou assinado na COP21, se chama Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, é uma agenda que contempla o período de 2016 a 2030, com metas claras do que precisa ser feito para garantir que as gerações futuras, que se mantenha aí a qualidade de vida, se mantenha as condições básicas de vida para a população mundial. Então, como eu comentei, a Agenda 2030, os ODS, eles não somente são utilizados por governos, por países que foram os criadores, vamos dizer assim, da agenda. Propulsores disso tudo, né? Mas também pela sociedade como um todo, por instituições sem fins lucrativos,
pelas empresas como um todo, pela comunidade. Então, ele acaba sendo aí uma norma, um padrão aceito em todas as esferas, em todos os âmbitos de atuação e em todos os países. Exatamente. Então, dá de se dizer que somos nós também, né, que estamos envolvidos e precisamos se engajar nesse movimento, né? Com certeza. Nós, enquanto sociedade, temos o nosso papel também em prol desses ODS. A gente pode contribuir com ações individuais que nós fazemos, né? Nós realizamos, observando cada meta, cada objetivo de desenvolvimento sustentável mesmo. Exatamente, porque é impossível, né, dentro de 169 metas, né, que a gente comentou, não ter uma que a gente consegue contribuir de alguma forma, né? Então, é só a gente querer também, né, dar aquele passo à frente e começar também o que compete a nós. Isso aí, o Rogério, antes de nós falar aí um pouquinho desses 17 objetivos, a gente vai trazer resumidamente aí cada um deles. O Rogério vai fazer um aparato do histórico para se chegar até 2015, quando se realmente instituiu a Agenda 2030. Exatamente. Então, foi uma caminhada, né? Foi uma construção, não é porque se reuniram os 193 países, né, que são membros, que resolveram estabelecer lá 17 objetivos e agora tem que acontecer, né? Então, isso tudo começou uma construção em 1992 com a Agenda 21, que, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, né? Chamaram de Rio 92. Que começou-se os primeiros passos, então, né? Começou-se a pensar em alguma coisa para que em 2016, né, viesse a Agenda 2030. Em 2000 teve a cúpula do milênio, que eles chamaram, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? E não dá de confundir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. Em 2012, talvez vocês vão lembrar, teve a Rio+20, né? Que também foi uma conferência das Nações Unidas para evoluir ainda mais esse tema, amadurecer essa ideia, para então em 2015 sim, efetivamente transformar o nosso mundo, que eles comentaram, né, que foi a construção da Agenda 2030, consequentemente a elaboração dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os nossos ODS, né. Então, brevemente, o caminho percorrido para se chegar aos 17 ODS foi esse. Então, foi de 92 até 2015, né? Então, teve um horizonte de tempo ali não tão pequeno, né? Já se passaram 23 anos, né? Então, os próprios Objetivos de Desenvolvimento do Milênio já foram uma base para se criar os ODS, né? Lá já se tinham metas e objetivos vinculados a vários aspectos da sustentabilidade como um todo. Exatamente. Então, aí que surgiram os 17 objetivos. E o primeiro dele fala da erradicação da pobreza. Então, é um tema relevante, né? A gente tem que pensar localmente sim, mas de forma geral, né? O mundo todo precisa disso. A gente percebe que o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, ela passa por isso, né? Então, se a gente conseguir minimizar o máximo possível, contribuir de alguma forma com o ODS1 da erradicação da pobreza, certamente vai contribuir bastante para se atingir esse objetivo e melhorar, consequentemente, né, o desenvolvimento sustentável. O 2, que, ao meu entender, está ligado com o primeiro também, né, e que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. Então, ele fala que a gente precisa, todas as pessoas, né, precisam garantir as suas necessidades básicas, a gente precisa suprir elas, não garantir, suprir elas, e principalmente das crianças, né, dos mais vulneráveis que a gente trata aqui. E aí, como se faz isso? Daqui a pouco é desenvolvendo alguma política, alguma ação de fortalecimento da agricultura familiar, de produtos orgânicos, produtos sustentáveis, sem agrotóxicos, aquela coisa toda, né? De produzir o alimento de cada dia ali, né?
trabalhando a terra, né? Trabalhando o que é possível ali dentro da, das minhas possibilidades, né? Utilizando tecnologia, melhorando a produtividade e tudo isso para então conseguir contribuir a atender esse objetivo sustentável 2, né? Passa pelo aumento da produção de uma forma mais sustentável para reduzir a fome. O ODS 3 é saúde e bem-estar, e aí os governos, as instituições públicas têm um custo muito elevado relacionado à saúde da população. Então, criar mecanismos que garantam o bem-estar das pessoas vai, inclusive, reduzir custos aí para os órgãos públicos. O quarto ODS é a educação de qualidade, e aí visando realmente promover a educação de qualidade, permitir o acesso de todas as pessoas à educação e, consequentemente, à educação de qualidade para construir aí pessoas, para construir aí cidadãos mais conscientes, inclusive, das suas ações. O ODS 5 fala de igualdade de gênero, né? Então a gente trata muito mais focado, vamos assim dizer, na parte feminina, né? Mulheres e meninas, para a questão de empoderamento feminino, que é uma palavra que se ouve muito agora, né? Mas nas áreas de saúde, de trabalho, de educação, que realmente eu consiga promover essa igualdade, né? Que haja o equilíbrio entre masculino e feminino em todos os níveis, né? Seja trabalho, saúde, educação, em todo esse sentido, né? O sexto é água potável e saneamento, então esse dá de se dizer quase dispensa comentários, né? Todas as pessoas têm o direito de ter acesso à água potável, água boa e saneamento, né? Isso atinge todos aí, ambiental, social e econômico, consequentemente. Exatamente, até porque o saneamento está muito relacionado à questão de saúde e bem-estar. Então, se nós olharmos aí os ODS, eles estão interligados também. O sétimo é energia limpa e acessível. Então, existe um grande desafio para os governos em relação à produção de energia de forma mais limpa, de forma mais sustentável, em relação às metas dos ODS que estão estabelecidas na Agenda 2030. Esse é o único ODS que o Brasil já atendeu. Então, nós temos aí mais 8, 9 anos para atender todos os outros ODS, mas realmente a matriz energética do Brasil ela é mais sustentável pela sua característica de ser voltada a hidrelétricas, né? E aí a gente tem percebido um crescimento da energia solar, da energia eólica, todas as outras fontes alternativas que são mais sustentáveis. O ODS 8 é trabalho decente e crescimento econômico, e aí está muito relacionado à questão de desigualdade de renda, de oportunidades para todas as pessoas, de crescimento econômico das pessoas, dos municípios, dos países, de uma forma que se olhe o desenvolvimento sustentável, que se olhe os recursos naturais. Não é um desenvolvimento econômico só vinculado às questões de capital, às questões financeiras, mas um desenvolvimento econômico que promova políticas de empreendedorismo, que promova políticas voltadas aos 3 pilares, ao desenvolvimento de negócios nos 3 pilares, econômico, social e ambiental. De forma equilibrada. Isso. Inclusive. O ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, então investir em infraestrutura, inovação, produtos, serviços que gerem condições mínimas, né? Que as pessoas precisem para proporcionar um crescimento econômico, né? Então, isso também é bem importante. E o 10º, ele está, assim como todos, né, estão interligados, mas ele é redução da desigualdade. Então, a gente falou recentemente, ou anteriormente, né, da equidade de gênero e tudo mais. Então, a redução das desigualdades visa o quê? Equilibrar a distribuição da renda, né, ou da riqueza do país, né? E isso faz com que as pessoas tenham mais oportunidades, né? E aí, principalmente, essas oportunidades seriam para
para aquelas que têm menos acesso ou mais vulneráveis, que a gente chama, né? Eu acho que ia comentar algumas coisas. Justamente nesse sentido mesmo, né? No sentido de criar oportunidades para aumentar a renda das pessoas mais desfavorecidas, né? Exatamente. Nesse sentido de redução das desigualdades. O ODS 11 é Cidades e Comunidades Sustentáveis, então aí muito relacionado ao poder público e ao papel que ele desempenha no sentido de construir cidades, construir comunidades, espaços urbanos que tenham um viés ambiental, que tenham um viés de proteção ambiental, mas que também tenham um viés de redução das desigualdades sociais, de redução da violência, de construir realmente espaços urbanos mais sustentáveis, nos 3 pilares. O ODS 12 é consumo e produção sustentáveis, e aí passa por uma mudança de padrões de consumo nossa, enquanto pessoas, basicamente, em que a gente volte a consumir produtos que são mais naturais, que tenham um processo produtivo menos agressivo ao meio ambiente, e em relação à produção sustentável também, que as empresas tenham esse viés de acompanhar todo o ciclo de vida do produto, reduzindo os resíduos, acompanhando a utilização o consumo de água, que a gente viu em ODS, nos outros ODS também. Então, essa questão da produção sustentável realmente minimizar o impacto social e ambiental no ciclo de produção. Exatamente. Então, e o ODS 13 fala da ação contra a mudança global do clima. Então, a gente vem percebendo algumas regiões vêm sofrendo mais, outras menos. Onde chovia bastante, agora está dando mais seca, inverteu-se algumas coisas, né? Então, tudo que a gente faz vai desregulando, né, o nosso clima, toda a questão ali. Há um comprometimento também na redução de emissões, tudo isso vai interferir, né, vai fazer com que haja mudanças globais no clima, não é só para nós. Então, às vezes, umas pessoas que não sentiam vão passar a perceber mais algumas manifestações do clima com relação a isso. E para que isso seja reduzido, precisamos que empresas, governo, nós, enquanto cidadãos, também desenvolvamos algumas ações de mobilização para que isso não aconteça ou que seja reduzido ao máximo. O ODS 14 fala da vida na água. Então, assim como o clima, os oceanos também eles regulam muito do que acontece. Então, é importante observar isso porque altera os ecossistemas que existem na água também, né? Então, a gente precisa com que se busque, né, se corra atrás da preservação, da manutenção da vida da água também, né? E aqui é só interessante ressaltar que os oceanos, eles são o segundo principal, depois das florestas, são o segundo principal ecossistema, não sei se assim pode se chamar, que regula as questões climáticas no mundo. Então, por isso a importância da... Imagina associar a floresta com a água, né, com os oceanos, o impacto que não temos, né? O ODS 15 é vida terrestre, então, assim como o anterior, a preservação do ecossistema, das espécies animais, de aves, porque tudo isso faz parte de uma regulação e nós dependemos desse equilíbrio desse equilíbrio da Terra mesmo. Uhum. O ODS 16 é paz, justiça e instituições eficazes, e aí com o viés de promover realmente empresas, órgãos públicos, sociedade, comunidade, instituições que sejam éticas, transparentes, inclusivas, que se busque aí manter o respeito entre as instituições, entre as pessoas, promovendo aí um desenvolvimento humano sustentável. E o ODS 17, o último ODS, trata de parcerias e meios de implementação. Como vocês viram aí que são vários viés que os ODS abrangem, e aí esse último ODS fala justamente dessa importância de se unir forças
entre todas as instituições, entre pessoas físicas, comunidade, governos, empresas, para se atingir essas metas, construindo aí uma parceria global em prol desses objetivos e dessas metas. Exatamente. A gente percebe, né, que principalmente esse último que a André comentou de formar parcerias, né, tem o slogan, não lembro de que empresa que diz que juntos somos fortes, né, então que esse juntos somos fortes, a gente consiga realmente juntar forças para que esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis a gente consiga desencadear alguma ação que venha contribuir com eles, né? Legal. Ou que seja deles. A gente trouxe aí de uma forma bem resumida os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se vocês tiverem interesse em aprofundar mais sobre o tema, procurem no nosso site sustev.com.br, na nossa página do Instagram. Nós temos um e-book gratuito. Exatamente. Que fala sobre cada ODS. Nós trazemos aí exemplos de ações ou de empresas que mudaram a sua forma de ver, mudaram as suas práticas ou criaram estratégias diferenciadas quando olharam para determinados ou para aspectos, para as metas que os ODS estipulam aí. Então, acessem a nossa página do Instagram, acessem o nosso site, baixem o e-book e também, se ainda quiserem discutir, aprofundar mais sobre o tema, nós ficamos à disposição. Exatamente. Estamos aí para o que precisarem. Legal, acho que esse é o nosso legado, o nosso que a gente queria deixar de mensagem nesse podcast. E nós esperamos vocês no nosso próximo podcast. Até mais. Até mais, gente.